Vamos juntos a partir de agora com o resumo final aqui na Rádio Jornal e JC FM, 18 horas e 56 minutos, com os trabalhos técnicos de Aldo Leite e Sandro Garrido, na redação Henrique Lencastre. Vamos com as informações, óbvio, daqui a pouquinho, campeonatos estaduais, quartas de final, semifinais, todos os resultados também dos campeonatos europeus, sul-americanos, tudo isso para você. Mas a partir de agora vamos com a análise completa do primeiro jogo, do jogo de ida, da segunda semifinal. Aliás, antes do Igor, queria fazer uma consulta, Igor, com os resultados de ontem e de hoje, temos as duas semifinais em aberto para o próximo final de semana, né, Igor? Com toda certeza, Marcelo, com toda certeza, em aberto. Claro que a gente pode, por exemplo, aumentar um pouco a porcentagem de favoritismo do Náutico depois da vitória de hoje. Sim. Né? Se, por exemplo, se eu considerava, e de fato considerava antes do jogo de hoje começar, 50-50, eu já posso colocar hoje 55-45 Náutico pela vitória de hoje. Continua para mim muito apertado. Na minha opinião, continua muito apertado. Agora já vai ser o Náutico mais encorpado, mais inteiro na arena, provavelmente com mais torcida que o Retrô. Agora, sim, entre 55 a 45 ou 60 a 40, porque o Retrô ainda tem o jogo no Castelão com Fortaleza na quinta, né? Tem o desgaste e o Náutico não. Vai ter a semana toda. Então deixa eu aumentar um pouco essa porcentagem para 60 a 40. E o clássico entre Santa e Sport, a gente pode ou ter uma manutenção de, vamos lá, 70 a 30 de favoritismo ao Sport, ou essa manutenção, a gente pode até diminuir um pouco o favoritismo, né? Do Sport, pelo que a gente viu ontem no Arruda, o Santa se comportou melhor que o Sport, apesar de eu achar que com torcida rubro-negra na arena o Sport vai ter um comportamento mais vivo, vai ser um time com mais espírito de luta do que teve ontem. Ontem foi muito passivo, o Santa conseguiu encurralar, o Santa conseguiu se impor. Eu já acho que o Sport vai tentar se impor mais na arena, mas as duas semifinais, pode ter certeza, Marcelo, nenhuma delas estão longe de estarem definidas. Então vamos agora para a análise completa do que foi Náutico 1, Retrô 0, com o dinâmico do Screte. Vamos lá então, Marcelão, falar um pouquinho desse jogo. Um jogo que esteticamente não foi bonito, não. Longe disso. Foi um jogo muito brigado, foi um jogo muito tático, foi um jogo de muitas faltas, um jogo sob forte calor. De fato, o primeiro tempo foi um primeiro tempo menos jogado do que o segundo, por conta do calor que fazia no Estádio dos Aflitos, que vem fazendo na capital pernambucana. Uma partida em que o Náutico tinha mais problemas para resolver que o próprio time do Retrô. Inclusive o Retrô apareceu hoje de maneira até surpreendente com uma solução ofensiva, né? Porque contar com o Fernandinho seria uma solução ofensiva para qualquer time no campeonato pernambucano. E o Retrô hoje pôde contar novamente com o Fernandinho, recuperado daquele problema no pé que tirou o Fernandinho da metade do campeonato até aqui. E, de fato, o que a gente viu no primeiro tempo foi o Náutico com problemas ofensivos claríssimos, e o Retrô sem conseguir também dar prosseguimento à transição meio campo-ataque. O que é que eu quero falar com isso? O Náutico teve ou pelo menos manteve um bom comportamento do meio para trás, e o Retrô também. Primeiro ponto, são duas equipes que se defendem bem, são duas equipes que têm poucas dúvidas e poucos problemas crônicos quando estão sem a bola. O Náutico tem bom comportamento sem bola, o Retrô também tem um bom comportamento sem a bola. Não à toa, estamos debatendo aqui, estamos falando das melhores defesas do campeonato pernambucano, as defesas menos vazadas. O Náutico, em casa, no campeonato pernambucano, o próprio Antônio Gabriel dizia esse dado, que é um dado inclusive interessantíssimo, o Náutico não foi vazado, né? Em casa no campeonato pernambucano. O Náutico foi vazado, por exemplo, pelo Botafogo da Paraíba na Copa do Nordeste, foi vazado, por exemplo, pelo River do Piauí na Copa do Nordeste, mas no Campeonato Pernambucano não. E continua sem ser vazado. É um time que, pelo menos do meio para trás, tá bem encaminhado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Precisa de poucos retoques. O Retrô, da mesma forma. É um time que, após a chegada do Roberto Fernandes, aprimorou seu jogo sem bola. Até concordo que o Retrô ele tem potencial técnico para se comportar melhor com a bola.
para ser um time mais agressivo com bola, para criar mais chances de gol. Isso eu concordo. Aí requer treino, requer um encaixe correto das peças que o Retrô tem à disposição, da mesma forma que o Náutico também ainda não encontrou um encaixe. Mas eu vejo mais problemas do Náutico nesse encaixe ofensivo por questão de lesões, suspensões, desfalques para o técnico Alan Al, do que propriamente ele estar na dúvida de quem escalar. O Roberto Fernandes não. Roberto Fernandes ele já tentou várias formas de composição ofensiva, com meia armador, com 2 pontas, um centroavante, com 2 meias armadores, um beirada e um centroavante. Já tentou também hoje a entrada do Fernandinho. Agora, houve uma pequena mudança no posicionamento do Fernandinho, que até deve ser por conta da questão física. O Fernandinho, ele hoje não jogou pela extremidade, ele não foi beirada, não foi ponta. O Fernandinho hoje jogou mais por dentro, mais como um meia armador, por trás do centroavante, boa parte do jogo por trás do Giva. O Hadsley caiu pela ponta esquerda e pela ponta direita o Luizinho permaneceu, foi mantido, mas como extremo na ponta direita. E pelo lado do Náutico, aquele sistema tático que a gente já está acostumado. O Alan Al até terminou a entrevista coletiva dele falando um pouco desse sistema, que foi alterado com a reta final do jogo, mas majoritariamente o jogo quase que todo, Náutico com 2 volantes, o Lohan primeiro, Marco Antônio segundo, Patrick e Alan centralizado na armação, como meia central, o Vanegas pelo lado direito, o Thalicinho pela esquerda e o Evandro centralizado. Eu digo e repito, até porque aí o que eu quero falar não é colocar o escudo no Alan Al, mas explicar um pouco o porquê o Náutico não teve absolutamente nenhum desenvolvimento ofensivo no primeiro tempo, fora aquele chute de fora da área do lateral esquerdo Diego Matos. De 20 anos para cá, sinceramente, em questão cognitiva e técnica, esse trio de ataque que o Náutico jogou hoje contra o Retrô, ele está entre os mais limitados que eu já vi com a camisa do Náutico. Vanegas, Thalicinho e Evandro. Cada um por uma situação distinta. O Thalicinho seria a mesma coisa o Fernandinho. Jogadores que não estão prontos, longe disso. O Thalicinho é um garoto de 18 anos, 17 para 18 anos. A experiência que o Thalicinho teve na temporada foi em Copinha. Agora que ele está começando a ganhar minutagem no elenco profissional e vem se mostrando mais importante até, vem entregando mais até do que eu particularmente imaginava. Porque é muito diferente você jogar com garotos 19, 18, 17, 16 anos e entrar logo no profissional. E o Thalicinho vem entregando no elenco profissional do Náutico uma boa resposta. Quando costuma entrar no decorrer do jogo, sofre um pênalti, dá uma assistência, ele chegou a decidir clássico. A assistência para o gol da vitória sobre o Santa Cruz no Arruda, o gol do Paulo Sérgio, foi dada pelo Thalicinho. Contra o Afogados, o respiro do Náutico foi naquele pênalti que de maneira errada o juiz deu, né? O árbitro deu, mesmo depois de consultar o VAR, mas o Thalicinho não tem culpa se o árbitro errou. Estava lá fazendo a jogada, sofreu, foi ele que simulou o pênalti, que foi dado e o Náutico respirou com aquele 2-0. Thalicinho de novo envolvido nessa jogada. Mas ainda é um jogador que não está pronto, da mesma forma que o Fernandinho não está. Está emprestado pelo Santos, é bem verdade, mas o Fernandinho tem 20 anos, gente. É um garoto que ainda está ganhando maturidade, experiência, e o Santos emprestou ao Náutico exatamente para isso. O Vanegas, eu já acho que ele lê errado várias jogadas, posicionamento. Hoje tomou um cartão amarelo de graça e tecnicamente está longe de ser algo para solucionar a peça ofensiva do Náutico, Vanegas. Não considero um jogador para ser titular do Náutico. E hoje, mais uma demonstração de que taticamente até ajudou a recomposição, foi elogiado agora pelo Alan Al, mas não contribuiu quase que nada ofensivamente falando. E o Evandro, digo e repito, o Evandro é um ponta que o departamento de futebol do Náutico, juntamente com a comissão técnica, colocaram na cabeça, todos eles, que o Evandro poderia ser um reserva imediato do Paulo Sérgio por fazer ou por poder desempenhar essa função de 9. E de todas as vezes que o Evandro desempenhou essa função, ele só foi bem de fato em um jogo. E não é nem só pelo gol marcado, é por tudo que ele fez e por tudo que ele conseguiu dificultar a vida da defensiva do Central naquele empate em 2-2 em Caruaru. Para mim, o único jogo que o Evandro fez uma partida acima da média
fazendo a função, o papel de 9, como um extremo pela direita, ele já ajudou mais nessa temporada até aqui. Mas é um atleta que tem suas dificuldades, é um atleta que tem suas limitações. Então, por toda essa conjuntura, por todo esse casamento de fatores que eu acabei de citar, foi um ataque que hoje foi completamente inoperante e, sinceramente, pessoal, eu esperava essa inoperância, eu esperava essa dificuldade. Quando saiu a escalação, eu olhei e fiz, olha, eu acho difícil o Náutico ter uma série de chances criadas por simples e pura qualidade técnica da peça ofensiva com essa defesa bem posicionada e montada do Retrô. E foi o que aconteceu. Aliás, foi um jogo de poucas chances criadas de um lado e do outro. No primeiro tempo, vamos lá, em resumo, o Náutico teve uma falta logo com 3 minutos na direita, cobrada para a área, que o Evandro testou para fora. Aliás, ele teve 3 chances de cabecear e os 3 cabeceios foram tortos, sem direção. O Náutico, a outra vez que assustou no primeiro tempo, foi mais ou menos aos 35, 36 da primeira etapa, num chutaço de fora da área do Diego Matos. Só. Não assustou mais o Retrô em momento algum. E o Retrô assustou também em 2 oportunidades. Numa jogada do Luizinho pela direita, em que ele encontra o Fernandinho chegando, toca a bola voltando no Fernandinho, só que a bola cai na perna ruim, na perna direita, o Fernandinho isola. E aos 36, pouco antes da finalização do Diego Matos de fora da área, o Jean faz o cruzamento, o Hasley no segundo poste dá voltando de cabeça e o Fernandinho de canhota chuta por cima de primeira. A bola, inclusive, ainda estava no ar quando o Fernandinho tentou fazer a finalização, terminar a finalização, nesse caso, com a perna canhota, não conseguindo encontrar o caminho do gol. E só. Foi um primeiro tempo muito pobre, um primeiro tempo muito intenso, com muitas faltas e de pouco entretenimento, digamos assim, para quem assistiu o jogo. Foi um primeiro tempo em que a torcida do Náutico vaiou após o término e quem estava torcendo pro Retrô no jogo também vaiaria se estivesse em casa, se estivesse no estádio acompanhando a partida. O segundo tempo, ele começa com um enredo completamente diferente porque o gol do jogo saiu com 1 minuto. Com 1 minuto. Foram tantas faltas próximas às áreas defensivas, né? A grande área do Náutico, a grande área do Retrô, que eu até citei no intervalo no comentário. Eu falei, ó, a grande chance de sair um gol aqui é mais em demérito do adversário alguma falha ou uma bola parada do que propriamente alguma jogada de brilhantismo, né? Alguma jogada de técnica, de alguma jogada coletiva ou individual. Não, estava mais próximo de um erro individual ou na bola parada do gol sair, senão o resultado fatalmente seria 0-0 pelo que as equipes protagonizaram na primeira etapa. Só que, com 1 minuto do segundo tempo, o Arnaldo pela direita tem um certo espaço para olhar para a área, ele olha para a área e cruza. No que o Arnaldo cruza, o experientíssimo Jean Rafael, 38 anos, campeão brasileiro, ex-São Paulo, ex-Fluminense, tantos times grandes, o Jean, ele falha. A falha individual do jogo foi essa, a grande falha individual. O Jean vai afastar com o pé, né? A bola veio a meia altura, o cruzamento do Arnaldo, e ele afasta mal. No que ele afasta errado, ele chuta errado a bola sai sem força, mais ou menos, ela sai exatamente para frente e para exatamente na marca do pênalti no jogador que melhor finaliza do Náutico, do elenco do Náutico inteiro, ao lado do Paulo Sérgio, Patrick Alan. Patrick Alan recebe um presente, ele até brincou na entrevista coletiva quando foi falar do gol. Olha, recebi um presente, né? E consegui fazer o gol, tal. O Patrick Alan falou e foi de fato um presentaço do Jean Rafael. O Jean erra ao tentar afastar a bola, espanar a bola. O jogador do Náutico, o Patrick Alan, domina com a canhota e fuzila o goleiro Paulo Ricardo sem chance. O Paulo Ricardo teve que chutar um lado, pulou para um lado, a bola foi para o outro. E o explosão do Scratch Alexandre Costa narrou assim o gol no início do segundo tempo, o gol da vitória alvirrubra nos aflitos. Abriu o Náutico no ataque, a bola cruzada na grande área, vai fazer!
no cruzamento na grande área, defesa espirrou, sobrou de graça pro Patrick Alain. Mandou pro fundo da meta. 1 minuto de futebol na etapa complementar. Uma falha da defesa da Fênix. Saiu atabalhadamente. Patrick Alain não tem nada a ver com isso. História do gol. Antônio Gabriel na jogada. E o Náutico já volta para o segundo tempo, mudando por completo o ambiente e a temperatura dos aflitos. Jogada pelo lado direito. Arnaldo chegou à linha de fundo, levantou a cabeça e mandou o cruzamento no primeiro pau. O erro foi de um jogador experiente. Jean Rafael foi afastar essa bola, mas pegou muito mal. Deu no pé do Patrick Alain, que mais à frente da marca do pênalti, na entrada da pequena área, teve tempo para dominar, levantar a cabeça, escolher o canto e fuzilar o goleiro Paulo Ricardo. O Náutico tá na frente nos aflitos diante do Retrô. Festa da torcida alvirrubra que agora joga junto. Náutico 1, Retrô 0. E quando o Náutico abriu o marcador, imaginei um segundo tempo mais aberto. Imaginei o Retrô subindo suas linhas, imaginei o Náutico com sua defesa em sentinela, né, uma defesa um pouco mais atenta, porém o Náutico com o espaço desejado para velocidade. Se falta técnica em determinados momentos ao Talicinho, se falta técnica ao Raiva Negas e ao Evandro, sobra velocidade nesses atletas, né? O Vanegas tem sua velocidade, o Evandro, fazendo o papel de 9, é um 9 rápido, e o Talicinho, a principal virtude e característica do Talicinho é a explosão, é a velocidade. Só que o segundo tempo começou dessa forma, com tudo, com o gol do jogo, e continuou em banho-maria. A briga continuou, a luta das duas equipes permaneceu, continuou um jogo intenso, continuou um jogo de muitas faltas, continuou um jogo de várias divididas, e à medida que as alterações foram sendo efetuadas, tanto pelo Roberto Fernandes como pelo Alan Al, até se notava um pouco mais de luta, fôlego e velocidade, mas os espaços sempre muito bem preenchidos por esses dois sistemas defensivos bem montados, tanto do Retrô como do Náutico. Não é coincidência o Retrô ter um número reduzido de gols sofridos nesse campeonato e o Náutico também. São duas equipes, repito, com a sua capacidade defensiva superior à capacidade ofensiva. São duas equipes que se defendem bem. Igor. Pois não? Aproveitando o ensejo, são as duas melhores defesas da competição. Obrigado. Mas eu estava com essa dúvida, eu tinha até citado aqui, mas eu não sabia se continuavam isso mesmo. Com essa alcunha. Náutico, 4 gols em 11 jogos, né? Teve um jogo a mais das quartas. Retrô, 4 gols em 10 jogos, Igor. Obrigado então, Marcelo, obrigado. Ou seja, o Náutico ele precisa jogar 3 vezes praticamente para ser vazado em um gol, a média, vejam só. E o Retrô um pouco mais que isso. O Retrô precisa de 2 jogos e meio para ser vazado uma vez. Então, o Marcelo acabou de elucidar essa minha quase convicção, mas eu não estava convicto, tá, gente? São as duas melhores defesas do campeonato pernambucano e tá explicado, né? O comportamento defensivo do Retrô, do Náutico, foi bom em todo o campeonato pernambucano. O Náutico não sofreu gol em casa e o Retrô é um time que levou pouquíssimos gols e soube se defender em grande parte dos jogos. E acabou de falar aí o Marcelo, o Retrô levou 4 gols no campeonato inteiro, em 10 jogos. 4 gols num campeonato inteiro, 2 desses 4 foram naquele jogo contra o Sport, né? Em que o Retrô fez 4-2. Venceu e venceu bem o Sport. Enfim, daí se tira a boa capacidade defensiva tanto de um como de outro. Mas voltando ao segundo tempo, em suma, são 2 lances dignos de registro que eu tenho no segundo tempo. Houve uma reclamação do Náutico da bola batendo na mão do jogador do Retrô. Eu entendo a reclamação com o VAR. O VAR, inclusive, analisou. Não achei pênalti. O jogador do Retrô, ele estava de costas. A bola meio que bate na altura do ombro dele, no antebraço, meio que costas. Enfim, ficou um lance não conclusivo, mesmo com o VAR. E se com o VAR não ficou conclusivo,
pra mim não é pênalti. Ok, segue o jogo, o Retrô chega a um gol anulado pela arbitragem, um gol em que o Giva recebe mais ou menos 50 centímetros à frente do Rafael Vaz, que era o último defensor do Náutico. O Giva toca para o lado e o Hadsley empurra para a rede, mas já havia sido marcado o impedimento pelo José Romão da Silva Neto, o auxiliar número 1, e acertou, inclusive, o VAR confirmou esse impedimento. E o outro lance que eu queria citar aqui, que foi um lance decisivo, né, um lance importante, um lance capital, foi numa finalização bem feita do Cauã Maranhão, que o Paulo Ricardo fez uma bela defesa no canto direito. Ok, a finalização saiu. Agora, para mim, errou a arbitragem. Errou o Gilberto Castro Júnior ao não chamar o Paulo Belense, que deu prosseguimento ao lance. É lance para VAR. Por quê? O que eu tô querendo falar com isso? O lance, a bola só sobra para o Cauã Maranhão finalizar depois que o Patrick Alan, dentro da grande área do Retrô, ele dá o tapa na bola e me parece que foi o Alencar. No lance, um jogador do Retrô, ele calça o Patrick Alan. Há uma falta clara. A bola bate no pé o pé bate no pé de apoio do Patrick Alan. Para mim, houve o toque. Houve a falta, a infração, o desequilíbrio do jogador do Náutico, a bola sobrou para o Cauã Maranhão, que finalizou no canto e o Paulo Ricardo pegou. O que é que deveria ter acontecido? A bola foi para escanteio. A bola não cobra o escanteio agora. O VAR, com o Gilberto Castro Júnior, analisa, vê o ponto de contato, vê a entrada do jogador do Retrô no pé de apoio do Patrick Alan e chama o Paulo Belense para ver no vídeo. E isso não aconteceu. Para mim, erro do VAR. O Náutico deveria ter tido esse pênalti contra o Retrô. Para mim, houve falta, houve infração. O pé do marcador do Retrô vai no pé de apoio do Patrick Alan e esse lance não foi analisado, ou se foi analisado pelo VAR, foi analisado de maneira incorreta, ao meu ver. Era para o Paulo Belense ter sido chamado para analisar esse lance. No mais, muita luta do Náutico para segurar 1-0. O Retrô até nos últimos 8, 10 minutos cresceu a pressão, mas aquela pressão, uma pressão estéril, né? Sem tanto perigo. Uma tentativa de finalização do Fernandinho, que ficou até o fim interceptada pela defesa. A defensiva do Náutico sempre se defendendo bem, fechando a porta para todas as investidas do Retrô. E quem foi acionado pelo Roberto Fernandes não entrou bem, assim, ou entrou contribuindo muito pouco ofensivamente. Richa Franco, Mascote nem tocou na bola praticamente e o Thailson tentou 3 ou 4 cruzamentos todos errados. Então, 1-0 Náutico. No resultado, ficou claro, não vou dizer, ficou justo. Primeiro ponto, porque para mim o Náutico deveria ter tido esse pênalti que não foi dado pela arbitragem, já começa aí. Quando eu falo que é justo ou injusto o resultado é quando tem interferência externa, interferência de arbitragem. Houve essa interferência na minha visão no jogo de hoje. O Náutico ainda assim ganhou o jogo pelo placar de 1-0. E a justiça foi para o time que praticamente não errou defensivamente. O Retrô errou pouco, mas quando errou foi erro capital. O Náutico não errou defensivamente, quase que em nenhum momento. E quando errou, não foi erro capital. Então, o time que errou menos hoje, o time que esteve mais concentrado, o Náutico sai vitorioso desse jogo de ida, dessa primeira perna da semifinal do Campeonato Pernambucano. Jogo nos aflitos, a volta na Arena de Pernambuco. Análise individual do Náutico e do Retrô sem grandes destaques. Eu adianto logo que o melhor em campo foi o Patrick Alan, com larga vantagem, tá, pessoal? Agora de muito. O Patrick Alan ficou anos-luz à frente de todos os outros jogadores da partida de hoje. Se fosse para colocar alguém na disputa com o Patrick Alan no jogo de hoje, eu colocaria a dupla de zaga do Náutico para disputar. Rafael Vaz e Guilherme Matos. Comportamento muito bom desses dois jogadores. Gostei também do jogo do Marco Antônio. Wagner não precisou fazer praticamente nenhuma intervenção. Sai com uma média regular. O Arnaldo, enquanto esteve em campo, enquanto teve fôlego, teve uma participação interessante, fechando a linha de 4. Defensivamente o Arnaldo funcionou bem. Ofensivamente, algumas estocadas, mas nada que pudesse quebrar a linha defensiva adversária. O Danilo Belão entrou mais com responsabilidades defensivas e o fez.
Guilherme Matos e Rafael Vaz, boa partida dessa dupla de zaga do Náutico. O Diego Matos, pela esquerda, foi o autor do lance mais perigoso do Náutico no primeiro tempo, uma finalização de fora da área que o Paulo Ricardo teve que espalmar. Defensivamente é sempre um jogador equilibrado, né? O Diego Matos é um jogador que tem uma boa noção de espaço, defende muito bem esse lateral. Até ataca com um pouco menos de fluidez que o Luiz Paulo, mas é um lateral mais completo ao meu ver. Meio campo, Lohan. Uma partida regular no primeiro tempo, foi substituído pelo Marcos Júnior, principalmente porque estava com um cartão amarelo e era o responsável pelo combate no meio campo do Náutico, Lohan. O Marcos Júnior entrou no lugar dele e manteve a média, aquela média, né? Nota 6, 7, enfim, nada de extraordinário, mas fazendo feijão com arroz bem feito. O Marco Antônio, gostei do jogo do Marco Antônio, se segurou no segundo tempo, né? No primeiro tempo teve mais combate, teve mais desarmes, foi mais agressivo, levou amarelo. No segundo tempo, foi um pouco mais disciplinado para não ser expulso e conseguiu manter bem a média dele. O Patrick Alan, disparadamente o melhor em campo, autor do gol do Náutico no jogo de hoje, vem sendo decisivo sistematicamente o Patrick Alan. O ataque fica com a menor avaliação do Náutico. Vanegas, jogo muito ruim. Se eu for falar sem bola, todo mundo funcionou bem no Náutico, né? Porque o Náutico não foi agredido pelo Retrô. O Náutico sofreu muito pouco. Agora, você também tem que atacar, você também tem que agredir o seu adversário quando tiver posse de bola. Por isso eu vou avaliar a peça ofensiva do Náutico, não só na parte ofensiva, mas principalmente com o dever da peça ofensiva. Sem bola, cada um fez o seu papel. Mas o Vanegas, ofensivamente nulo, errou quase tudo. Fernandinho entrou no lugar do Vanegas, pegou pouco na bola, mas teve uma grande chance que bateu mal de primeira. Fernandinho, um jogador que contribui muito pouco quando é acionado pelo Alan Hall. Talicinho, do setor ofensivo, foi quem mais assustou, foi quem mais chateou a defensiva do Retrô, foi quem mais incomodou o Talicinho. Saiu exausto para o lugar do Luiz Paulo, que dobrou com o Diego Matos na lateral esquerda. O Luiz Paulo foi mais um extremo pelo lado esquerdo e entrou bem, segurando bola, tentando fazer o overlap, tentando tabelar, né? Dar no meio para receber no ponto futuro. Gostei da entrada do Luiz Paulo para dobrar. Naquele momento do jogo ele foi importante. E o Evandro deu lugar ao Cauã Maranhão, que conseguiu uma boa finalização no canto, naquele lance em que eu achei que foi pênalti pro Náutico, não dado pela arbitragem, mas eu gostei da entrada do Cauã Maranhão, hein? Entrou movimentando, correndo bastante, tentando atacar os espaços nas costas da defensiva do Retrô. O Evandro não fez um bom jogo. Pelo lado do Retrô de Roberto Fernandes, Paulo Ricardo precisou fazer uma grande defesa apenas. O Jean Rafael fica com a pior avaliação do Retrô por ter falhado no lance capital, no gol do Náutico. Foi falha individual do Jean. A defesa com Dancla e Guilherme Paraíba, uma boa dupla de zaga essa do Retrô. De novo, se comportou bem hoje, não tiveram culpa. Os dois zagueiros do gol marcado pelo Náutico foi, como eu repito, foi uma falha individual do lateral direito do Retrô, Jean Rafael. Na lateral esquerda, Edson Lucas. Primeiro tempo muito bom. Gostei muito do primeiro tempo do Edson Lucas, o segundo tempo um pouco mais contido, um pouco mais tímido. Agora, na minha opinião, é o melhor lateral esquerdo do campeonato pernambucano, o Edson Lucas, do Retrô. Não à toa, foi titular no Vitória, campeão da Série B, e não ficou em Salvador, no Vitória, porque o rubro-negro soteropolitano não quis pagar o valor que o Retrô cobrou para que o atleta fosse negociado em definitivo. Meio campo, Moisés Ribeiro é o cara do combate no setor de meio campo, algumas perdeu, outras ganhou, bateu pra caramba, né? Mas é o típico jogador que sabe fazer falta, né? Ele não faz aquela falta mais dura pra ser logo amarelado, não. São faltas táticas que vai minando, ou vai pelo menos tentando minar o jogo adversário. Alencar fez um bom primeiro tempo, o segundo tempo caiu de rendimento, deu lugar ao Richard Franco, que contribuiu muito pouco, defensivamente e também ofensivamente. O Hadsley foi comprometido, né? Por quê? O Hadsley ele é um meia. Por dentro, ele consegue funcionar. É um dos melhores meias do futebol do estado. Só que com o Fernandinho por dentro, o Hadsley cai pela esquerda. Quando o Hadsley joga de extremo pela esquerda, geralmente, o desempenho dele cai assustadoramente, não é a dele. Ele não se sente natural nessa posição, ele não é natural dessa função de extremo pelo lado esquerdo. Então cai de desempenho o Hadsley, hoje um jogo apagado desse bom meia,
jogando mais pelo lado esquerdo do Retrô. Fernandinho jogou mais por dentro hoje, às vezes caindo pela direita para fazer o facão, mas ainda não tem a explosão que lhe é peculiar. Voltou hoje, né, depois de um bom tempo fora, por conta de um problema no pé. Fernandinho foi o jogador que mais assustou do time do Retrô, mas ainda assim não fez um jogo do seu nível, do nível que a gente está acostumado a ver do Fernandinho. Luizinho conseguiu ajudar em um lance apenas, ofensivo, que foi na jogada que ele dá voltando pro Fernandinho chutar por cima. Não gostei tanto do jogo do Luizinho, tanto quanto apagado. Também por mérito do Diego Matos, né, o lateral esquerdo do Náutico, sempre bem sem bola. O Thailson entrou, teve a oportunidade de cruzar 3 ou 4 bolas na área do Náutico, errou todos os cruzamentos. O Giva, um jogo em que ele até tentou atacar muito espaço nas costas da defesa do Náutico, mas aí eu vejo mais mérito da linha defensiva alvirrubra. Por quê? Porque o Giva, ele foi flagrado em 2 ou 3 oportunidades em impedimento, porque o Náutico foi muito bem sincronizado na saída, né? Aquela saída em conjunto, os 4 em linha, se um erra o ensaio, se um erra a movimentação, dá condição ao atacante, o time adversário sai de cara pro gol. Mas não, o Náutico acertou todas as saídas em linha, deixando sempre o Giva em impedimento. Mas não foi bem no jogo de hoje o Giva. No lugar dele o Mascote, que nem tocou na bola, o centroavante Franklin Mascote. Público, 14.166 torcedores, melhor público do Náutico no ano, proporcionando uma renda de R$ 289.020. Náutico agora joga por um empate na Arena diante do Retrô para ser finalista do Campeonato Pernambucano. Mas o Náutico que não pense que vai ser simples, vai ser duríssimo, porque eu acredito num Retrô muito mais feroz, muito mais agressivo nesse jogo da volta do que no dia de hoje no Estádio dos Aflitos. Em contrapartida, eu vejo o Náutico com muito mais capacidade técnica na frente do que o que a gente viu hoje, com o retorno do Paulo Sérgio e com a possibilidade do Alan Al poder contar novamente com o Júlio César e com o Leandro Bárcia. Para fechar, a arbitragem do Paulo Belense, o juiz em si, eu vou dar uma nota 6. Ele não foi tão mal, mas também não foi tão bem. Em determinados momentos inverteu algumas faltas, saiu distribuindo amarelo no primeiro tempo, não manteve o mesmo critério no segundo tempo, mas vou dar uma nota 6, ele não comprometeu no jogo. Quem comprometeu, ao meu ver, num lance capital, foi o Gilberto Castro Júnior no VAR. Não chamou o Paulo Belense naquele lance em que eu acabei de falar que foi pênalti no Patrick Alain. E aí não é o árbitro, aí a culpa é de quem estava operando a arbitragem de vídeo. Gilberto Castro Júnior e Bruno Vieira. Pênalti em cima do Patrick Alain, não há vantagem para pênalti. Se o gol sair, ok, mas o gol não saiu. Não há vantagem para tiro livre da marca penal. E houve um pênalti em cima do Patrick Alain, não dado pela arbitragem de vídeo. O auxiliar número 1, José Romão da Silva Neto, e o auxiliar número 2, Francisco Chaves, esses acertaram tudo. O Luiz Sobral foi o 4º árbitro, o 5º árbitro, o Vitor Lavor Paes Barreto. Foi assim que vi Náutico 1, Retrô 0. As semifinais do estadual terminam a primeira metade. A segunda metade fica para o próximo fim de semana e tá tudo em aberto. Voltando com vocês, meu amigo e irmão, ele que é um grande narrador e um grande plantão do rádio. Vou repetir o que Ralph fala no fim de todo comentário. Quem é ele? Marcelo Araújo. Valeu, Igor Moura. Bom demais, velho. Já dá pra gente gravar o lado A e o lado B, viu? Aí tá certo. Um abraço, valeu, Igor. Marcelo. Um abraço a todo mundo, a nossa grande técnica também. Valeu, bom descanso. Igor Moura, o dinâmico do Scratch, que trouxe a análise completa, o raio-x do que aconteceu na segunda partida das semifinais do Campeonato Pernambucano, jogo de ida nos Aflitos. Náutico 1, gol de Patrick Alain, 0 para o Retrô. Conforme o Igor destacou agora há pouco, né, um público de 14.166 nos Aflitos, para uma renda de R$ 289.020.